estou gravando essa série de vídeos mais como uma forma de eu fixar o aprendizado na linguagem Swift. E se de repente você encontrar esse vídeo, talvez ele possa te ajudar também se você estiver iniciando aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria fixar aqui é os conceitos básicos. Eu já trabalho com programação, só que em outra área, né, com desenvolvimento web. Então, todas essas coisas aqui já estão bem fixadas na minha cabeça. Mas mesmo assim, acredito que seja melhor começar desde o zero. A linguagem Swift ela tem bastante semelhança com o JavaScript, mas eu percebi que é muito melhor estruturada e não preciso de um TypeScript da vida, e isso por si só já é uma grande vantagem. Bom, sobre variáveis, existem duas maneiras de eu declarar uma variável, com let e com var. A diferença entre elas é que com var eu posso ter um valor mutável, né? Então, aqui eu posso mudar o valor dessa variável, enquanto com o let ela se torna uma constante. Então, se você trabalha com JavaScript, já viu alguma coisa, você sabe que let está mais relacionado ao escopo e var não. Mas aqui no Swift o let é como se fosse uma const, tá? Então, essa é a diferença. Bom, algo interessante do Swift é que ela é fortemente tipada. Então eu posso declarar aqui os tipos primitivos dela, como string. Eu posso declarar também números inteiros, aqui decimal, e também números com ponto flutuante. Aqui, deixa eu só fazer isso, com um ponto flutuante. E qual é a diferença entre eles aqui? Quando você não declara, você não deixa o tipo explícito aqui, ele assume que é um double. E isso causa um problema muito grande. E eu vou mostrar aqui o porquê. Eu vou criar aqui um let decimal 2, deixar como double. Não, esse eu vou deixar sem o double. E colocar aqui aquele testezinho que dá para ver em alguns lugares, que inclusive no JavaScript isso acontece bastante. E decimal 1, mais o decimal 2 aqui. E você vai ver que, ups, aqui declarou como float, deixa eu declarar como double. A gente vai ter esse probleminha aqui de números não exatos, né? Um exemplo aqui melhor para ver onde chega perto do 8, mas não chega a ser 8. Isso acontece por causa do double. Mas caso isso daqui fosse float, é um float 64 por padrão, se eu não me engano. Aqui, isso é corrigido. Então, de certa forma, quando você vai trabalhar com números flutuantes, né, com números decimais, que não tenham tantas casas assim depois do ponto, é melhor trabalhar com float por causa dessa pequena imprecisão. Bom, além disso eu tenho outros tipos normais, né? Booleano, que seria com dois Os, que é o bool, que é basicamente o verdadeiro ou falso. E são esses, se eu não me engano, os tipos primitivos, né? Deixa eu escrever aqui os outros que eu acabei apagando. Dá um Ctrl Z aqui. Não preciso apagar todos. Posso apagar só alguns. Isso. Vou colocar aqui o booleano. Pronto. Eu acredito que sejam esses os principais. Além disso, eu tenho as variáveis, os arrays, né? Então, eu declaro um array
desta forma. Eu posso colocar aqui um array do que ele é, e eu posso só deixar vazio aqui assim, isso já por si só já é uma inicialização. Eu posso deixar assim, mas ele vai aqui, ele vai exigir que seja inicializado depois, né? Então, se possível, deixar sempre inicializado aqui. E aqui é a mesma coisa, né? Inteiro, enfim. Eu posso criar também dicionários. Vou colocar um dict aqui. Dict. Que é bem parecido com o PHP, na verdade, nessa parte aqui, onde eu acesso a chave e o valor, né? Então eu só declaro aqui qual é o tipo da chave e o tipo do valor. Aqui poderia ser int, int string, enfim. Né? E para acessar é a maneira padrão, né? Eu abro e fecho o colchetes e coloco a posição. No caso aqui do dicionário, eu posso acessar, eu posso acessar com a chave A aqui, por exemplo, dict. Bem comum da maioria das linguagens aqui, sem muita dificuldade. Bom, eu tenho closures, mas é um pouco mais complexo as closures, então eu vou deixar para outro vídeo. Bom, eu vou trocar só a ordem aqui do que eu vou falar. As functions eu acho que são mais simples de entender do que structures. Functions, basicamente eu declaro com a palavra reservada func. E aqui, diferente de outras linguagens, eu vou ter um retorno para ela, caso ela precise de um retorno. String aqui, por exemplo. E aqui a function, os parâmetros dela têm uma peculiaridade, que eu posso ou não usar o nome do parâmetro. Por exemplo, eu vou ter A e B, eu preciso declarar o tipo desse A e B, né? Int aqui. Aqui não vai fazer mais sentido retornar uma string. Soma valor, retornar aqui A mais B. Essa provavelmente é a primeira função que todo mundo cria, né? Vou dar um print aqui em soma e passar 2 mais 2. E, bom, quando você está usando aqui parâmetros, você tem que declarar como A e como B aqui o nome dos parâmetros. E isso vai dar certo. Só que você pode chamar de uma forma diferente. Eu posso colocar aqui assim, que geralmente é como eu vejo, que não precisa, né, declarar no caso. Aí eu posso tirar isso aqui e vai funcionar. Quando eu coloco esse travessão, significa que eu não vou usar aquele parâmetro, né? Eu não vou usar o nome daquele parâmetro. Mas existe outra maneira de chamar esse parâmetro sem declarar o nome dele, que é, por exemplo, no 1 e no 2 aqui, eu posso colocar o nome que eu quiser. E aí, em vez de eu colocar A aqui, eu vou colocar no 1 e no 2. E isso vai dar certo. Isso achei mais diferente assim do Swift em comparação a outras linguagens, mas é bem legal também. O que eu posso usar, por exemplo, é assim, e aqui eu coloco soma com, né? Então eu posso deixar aqui 2 soma com 2. E isso vai funcionar também, né? Vou só mudar o valor aqui para, por exemplo, para não parecer que não funcionou, né? Aqui, 7 com 2 soma 2 soma com 7. Então se torna aqui 9. E isso eu achei bem interessante das funções.
E é basicamente isso de função, não tem muito mais coisas do que falar, né, sobre funções. É bem comum, tirando isso, é igual a as linguagens de programação. Agora sobre struct. 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 Struct, se você conhece um pouco de C, você vai saber um pouco de struct, mas é basicamente uma orientação a objeto, dá para você usar como uma orientação a objetos de forma, como uma orientação a objetos, você pode substituir uma classe. Eu percebo que quando são coisas mais simples, os programadores Swift eles usam struct, e quando é mais trabalhado usa como classe. Existe orientação a objetos com classe, mas também tem struct. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, animal, e aqui eu posso ter os tipos, como posso dizer, eu tenho aqui os parâmetros, os atributos dessa classe, né? Vou colocar aqui com a maiúsculo, só por padrão. Então, vou ter var nome, que vai ser a string, enfim. E eu não preciso declarar isso aqui, porque eu posso vir aqui depois e declarar para fora aqui. Var cão igual animal, né, por exemplo. Aqui, e aí eu posso colocar cão.nome igual cacau, por exemplo. E isso vai dar certo, eu acredito. Cão.nome. Vamos ver. Acredito que isso funcione sem muitos problemas. Não? Tá. Faltou um argumento. Nome. Agora, ixi, será que eu fiz errado? Não. Acho que fiz errado, vamos ver. Tudo bem, faz parte do processo errar. Só não sei porque tá tão lento. É isso aí. Bom, é isso aí. Você não tem um construtor no caso. Isso, você não tem um construtor no caso. Eu só lembro agora muito bem sobre os métodos, se eu declaro dessa forma, tipo, barulho. Vamos ver. Acho que é dessa forma mesmo. Então, ou melhor, né? Eu posso colocar aqui assim, uma string que vai retornar uma string, só para deixar completo. Bom, enfim, eu posso chamar aqui barulho, passar aqui ao. Acredito que seja dessa forma os métodos. É, isso mesmo. É, bom, funciona com uma classe dessa forma aqui, eu não vou ter um construtor, só que tem uma, só que tem uma diferença entre o struct e uma classe. Eu acho que mais na parte de memória e tal, quando for falar sobre orientação a objetos, que eu vou ter que dar uma revisada mais nas regras de sintaxe e tal, aí eu cito a diferença entre struct e classe. Bom, eu acho que esse vídeo já está grande o suficiente e para um primeiro contato, acredito que isso seja o suficiente para fazer muita coisa, assim, muitos testes, muitos estudos, enfim, valeu e até a próxima.